2002, eu lembro que no dia foi um culto de jovens, um sábado. Eu estava com o meu coração muito angustiado, irmãos, aquele dia. Havia um vazio, um sentimento de tristeza muito grande, né? Era uma coisa muito característica na minha alma, assim. A tristeza, a falta de propósito, de sentido, de significado. Eu tentava entender qual que era a razão de eu estar aqui hoje, né? Que essa é uma das maiores perguntas aí fora. Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui nesse momento. E eu lembro que eu já me emocionei logo na entrada com os cânticos aquele dia, mas no final, queridos, aconteceu um milagre espiritual. O Espírito Santo fez eu nascer de novo. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o novo nascimento, queridos, é um milagre do Pai, por meio do Espírito de Deus, te levando você a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe salvação por força humana, queridos. Ninguém aqui pode ser salvo por si mesmo, ou por sua própria capacidade, né, pastor? Mas é um milagre, a fé é um milagre do Pai. E eu lembro que naquele final de culto, Deus me tocou, queridos, algo além desse mundo visível. Tocou a minha vida, queridos, e gerou ali as lágrimas sinceras, um quebrantamento. Então eu pude entender que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da minha vida, que de fato Ele morreu numa cruz há 2000 anos atrás, mas Ele não só morreu numa cruz, Ele também ressuscitou ao terceiro dia. Olha só que bênção, queridos, a morte não parou Jesus, e não parou nenhum desses nossos irmãos que já não estão mais aqui conosco, que já foram citados aqui, não parou, todos eles, pastor Marcos, como Rafael orou, eles vivem em algum lugar nesse momento, diante do nosso Mestre Senhor, queridos, porque a morte não pode parar aqueles que estão em Cristo, porque ela não parou o nosso Senhor, queridos, isso é algo maravilhoso. Eu lembro que naquele dia, naquele 4 de maio, eu saí daqui, queridos, era uma sensação diferente. Eu comecei a enxergar o céu diferente, a brisa que batia no meu rosto pela manhã, queridos, eu nunca havia sentido isso, né? Não foi uma namorada que me concedeu isso, não foi o meu emprego, sabe? Não foram os muitos amigos, foi um milagre espiritual no meu coração, que quebrou aquela corrente, sabe, dentro de mim, de amargura, uma tristeza que muitas vezes eu nem sabia de onde vinha. E aí a paz reinou, queridos, e essa paz tem me guardado, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos vales da vida, né? Como diz o Salmo 23, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me guiarão, queridos. Eu tenho visto o meu pastor cuidando de mim no meio das escuridões dos vales, e também na clareza dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, porque Ele nos guia às águas tranquilas, e também refrigera a nossa alma. Sabe, que o Senhor possa refrigerar a tua alma nessa noite, que essa seja uma noite de refrigério espiritual, sabe, essa água viva que foi pregada aqui, entrando no teu interior, te lavando, purificando a tua mente, quebrando grilhões, sabe, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida dos irmãos que estão em casa. Deus abençoe a vida do irmão Joaquim, a vida da Silena que está assistindo conosco, e muitos outros que estão aí assistindo agora, sabe, que essa vida possa fluir nos lares, e que, como Rafael orou, venha um novo tempo para a nossa comunidade de fé. Sabe, um tempo de fé e amor crescendo em nossos corações, que muitas pessoas como eu, que entrou perdido aqui naquele sábado, sejam achadas pelo Senhor aqui nessa casa, porque a igreja, queridos, a comunidade espiritual de Cristo, ainda é o lugar onde o Senhor mais concede salvação. Ele salva na rua, na praça, nos mercados, mas aqui ainda continua sendo o local onde muitas pessoas são alcançadas por essa mensagem, que sobrevive há 2000 anos. Ninguém nunca parou o Evangelho, e nunca irão parar, queridos, porque o Evangelho não depende da força humana, a força dele é sobrenatural, é do Pai das luzes. Nunca vão calar as nossas vozes, nunca vão parar essa mensagem, porque é algo aqui, no invisível, queridos. Sabe, eu sei o que aconteceu dentro de mim, e eu oro, queridos, para que muitos de vocês desfrutem disso, não só na vida pessoal, mas na vida familiar. Sabe, que as famílias dessa igreja sejam abençoadas por essa luz. Se você tem de repente andado por caminhos que não são do Senhor, que você possa voltar.
há sempre uma oportunidade, queridos, de retornar, de viver aquilo que o Senhor deseja. E para encerrar, eu queria ler com vocês o versículo que está no meu coração para essa noite, do Salmo 126, o versículo 4, na versão da NVI, eu vou pedir aqui para o pessoal colocar, que eu queria ler com vocês como igreja, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu preguei na penúltima vez que eu trouxe a palavra do Senhor aqui, no culto público, eu compartilhei algo desse texto, e eu queria ler com vocês aqui novamente. Um clamor aqui do salmista, era um cântico que eles cantavam em comunidade, não cantava sozinho essa canção do Salmo 126, eles cantavam em comunidade, era uma música, uma canção, uma oração. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Queridos, que assim seja na minha e na tua vida, que o deserto da nossa alma seja saciado pela presença do Senhor, sabe, que nós sejamos restaurados à comunhão com Cristo Jesus, que haja restauração do altar de Deus na nossa casa, na nossa vida pessoal, que venha um tempo assim, sabe, meus irmãos, de restauração, porque aqui eles haviam sido libertados do cativeiro da Babilônia, mas não bastava só ser libertado do cativeiro físico, eles também precisavam da restauração espiritual, eles também precisavam se voltar para o Senhor e viver diante da face dEle, que é a luz que ilumina os homens. Jesus falou, olha, eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo falou, e aquele que está comigo não caminha em trevas, porque nas trevas, queridos, você não enxerga nada, você tropeça, você cai, você não vê a cilada, a armadilha na tua mente, no teu coração, mas quando você segue Jesus, você tem a luz, e Jesus é essa luz que brilha sobre os homens, não é só a luz divina do sol, que clareia a aurora da manhã, mas é a luz para o entendimento, é a luz para o ser espiritual, queridos, e nós precisamos disso, como igreja do Senhor, então que venha um tempo de restauração, que como aqui, queridos, a comunidade de Israel lá atrás cantou, nós possamos cantar juntos, Senhor, restaura-nos, que venham dias assim, queridos, dias onde nós não vamos ter pressa de sair daqui da reunião, porque a presença do Senhor vai estar tão cativante, pastor Marcos, tão cativante que nós vamos querer ficar aqui, porque vai ser algo tão especioso que você vai falar, não, eu quero ficar aqui, é bom, sabe, queridos, é bom desfrutar do pão da vida, da água da vida, da qual ele disse para aquela mulher samaritana, olha, se você me conhecesse, você nunca mais ia ter sede, porque a água desse poço, que você veio buscar aí hoje, você vai beber dela, mas depois você vai sentir falta, mas aqueles que beberem de mim nunca mais terão sede, queridos, essa é a minha oração, pastor Marcos, o meu desejo, que venham dias assim, onde a unidade vai prevalecer, sabe, onde o amor vai prevalecer, o perdão, a humildade de se inclinar para aprender um com o outro, sabe, de fazer como Jesus, colocar a toalha ali e lavar os pés um dos outros, sabe, que nós vamos ser exemplos para essa sociedade, para esse bairro, para o nosso país, que possamos ser assim, queridos, e por que não para as nações da terra? Por que não para as nações da terra? Esse é o meu desejo, queridos, que nós não venhamos a ter pressa de sair da presença de Jesus, porque na presença dEle, como foi orado aqui, há milagres, há reconciliação, há verdadeira amizade, sabe, laços de amor, de afeições sendo feito. Esta é a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Antes do pastor Wagner chegar aqui à frente, eu vou pedir para ele já ficar preparado, eu queria fazer uma oração com você. Fecha aí os teus olhos, ainda há mais do Senhor para a tua vida. Pastor Wagner, pastor Alexandre, pastor Marcos ainda vão liberar, compartilhar algo aqui do Senhor, mas eu queria orar com vocês, pensando nessa verdade espiritual que é o Salmo 126. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra que foi lida aqui publicamente, Senhor, e ela é a palavra do Senhor. Ela não voltará vazia, mas ela irá cumprir o propósito a qual o Senhor determinou
por meio da tua soberana vontade, Pai. Então eu oro para que aqueles corações que estão abertos aqui nesta noite vivam tempos de restauração no Senhor, de restauração contigo, de restauração com a sua família, de restauração com o seu próximo, Pai, com os pequeninos do Senhor. Que haja isso, Pai, que o deserto seja ali, Pai, regado pelas águas da presença do Senhor, Pai. Que a fome, Pai, seja saciada pela presença de Jesus, Pai. Que pessoas possam sair daqui nessa noite, Pai, e quererem voltar o mais breve possível, Pai, porque há pão e a água da vida neste lugar, Pai. Oh Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe as famílias, Pai, aqui representadas. Abençoe as famílias que estão em casa vendo esse culto online. Que eles desfrutem da presença e da graça do Santo Espírito de Deus nessa noite. Que o Senhor possa falar aos corações. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém. Graça e paz. Pastor Wagner. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Bom, falar dessa igreja, como na última mensagem aqui, é muito gratificante. Eu sou muito grato, né, a tudo aquilo que os irmãos têm feito na minha vida e na vida da minha família. Eu amo mesmo, de fato eu amo essa igreja, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito através dessa igreja na minha vida e na vida dos meus familiares. Eu me lembro que antes de ter um encontro com Cristo, eu era muito resistente à igreja. Na verdade, eu achava que igreja era sinônimo de infelicidade. Eu estava envolvido com noitadas, com mulheradas, estava envolvido com tudo aquilo que a noite ela podia dar, né, para alguém sem Cristo, né? E eu achava que ir para a igreja era o lugar mais infeliz do mundo, na minha opinião, até então. E de tanto a minha irmã, a Michele, ela falar de Cristo, ela me convidar para ir para a igreja, de tanto a minha mãe ali insistir, e eu sempre dizendo para elas, olha, a igreja não foi feito para mim. Igreja foi feito para as pessoas que têm mais idades, né? E para mim não. E então tinha aquelas estratégicas de festa de igreja, minha irmã ia se apresentar, e aí me convidava, aí tinha o futebol, o Jobal, né, que era campeonato das igrejas batistas, então ela me convidava, eu ia, estava vendo aquele movimento todo, mas mesmo assim eu achava que a igreja não era para mim. Até eu perceber que a minha vida estava um caos. O meu relacionamento com a minha namorada, que hoje é a minha esposa, estava acabado. E eu lembro que nós havíamos terminado o namoro, e ela disse assim, olha, domingo eu vou para a igreja. E aí eu falei para ela assim, olha, eu também vou. Aí ela, eu duvido. E eu falei, eu vou. E aí num domingo eu resolvi ir para a igreja. Confesso a vocês que quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu pensei o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E a minha vontade era ir embora, só que do lado estava minha mãe, do outro estava minha irmã, e grudado em mim estava a minha ex-namorada, que nós já havíamos terminado há uma semana antes. E aí não tinha como eu sair da igreja, não tinha como eu fugir dali. E aí eu sentei nesse banco, e sentado de cabeça baixa, antes de começar o louvor, eu falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E aí, eu só fazia essa pergunta, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E aí teve um momento que eu falei assim, Deus, se Tu existe mesmo, se Tu é esse Deus que fala, então o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E aí, meus irmãos, eu lembro até hoje, a nossa querida irmã Rosilda, essa maravilhosa mulher que cantou aqui com aquela roupa amarela, vocês vão vê-la, vocês que estão nos assistindo,
Vocês vão vê-la aqui, já aqui à frente. Eu lembro que essa mulher, ela estava assumindo o ministério de louvor naquele dia. E aí ela subiu, ela pegou o microfone, e aí naquele momento eu falei assim, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí tocou um louvor. E o louvor é aquela, eu não sei o nome daquela música, acho que é Luz do Mundo, que diz assim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és o meu Deus. Na hora que eu fiz essa pergunta, queridos, sem eu entender, na verdade é sobrenatural isso que eu estou falando para vocês. É sobrenatural, eu entendi que eu estava naquele lugar para adorar, para me prostrar e me render a esse senhorio, a esse Deus maravilhoso. Quando eu ouvi essa palavra, quando eu vi esse louvor, né, que através é uma palavra de Deus, eu comecei a chorar, e eu queria segurar as lágrimas, porque eu era um homem muito orgulhoso, e eu não aceitava chorar em público, nem mesmo para minha mãe. Quantas vezes eu chorei no banheiro da minha casa, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. E aí de repente eu estava no meio de uma igreja chorando, e não parava de chorar, e eu queria esconder, eu já não conseguia mais esconder os meus choros, porque aí veio o soluço, né? E aí naquele momento, meus irmãos, o Senhor usou a vida da Rosilda tremendamente para me abençoar. E aí eu saí daquele lugar, daquela igreja, daquele momento ali, com um desejo no meu coração. Senhor, eu quero ser usado como aquela mulher foi usada na minha vida. Senhor, eu quero falar do teu amor. Queridos, a minha vida estava um caos. Meu relacionamento com a minha namorada tinha acabado. Mas o poder de Deus, na sua soberania, me levou para aquele lugar, me atraiu, me chamou, como o Emerson disse aqui, ninguém busca Deus porque quer. Ninguém está nesse lugar aqui hoje porque você quer. Você foi trazido para cá, você foi atraído para cá, mesmo que você não entenda. Você que está parado na frente dessa tela da televisão, vendo esse culto, olha, creia numa coisa, você não está aí por acaso. O Senhor que está te atraindo, o Senhor quer falar algo especial no seu coração, o Senhor quer mudar a tua história, aqui e aí onde você está. Porque foi assim com a minha vida, foi assim com a vida dos discípulos, foi assim com a vida dos profetas, das mulheres que foram grandemente usadas pelo Senhor. A palavra de Deus está recheada de testemunhos iguais a esses que nós ouvimos hoje aqui, do poder de Deus, do poder transformador. Irmãos, eu estava envolvido num lamaçal, e o Senhor me tirou de lá, e foi lavando as minhas vestes, o meu coração dia a dia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, falando esse testemunho para glorificar o nome dEle. Então, irmãos, creia, como a Thalita orou aqui, que Deus tem todo o poder para restaurar relacionamentos. Deus tem todo o poder para transformar todo o coração de pedra em um coração amável. Deus tem todo o poder, irmãos, para mexer na tua estrutura, seja ela qual for. Talvez você tenha entrado aqui, faltando fé ao seu coração, dizendo assim, olha, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu casamento, para a minha família, para essa enfermidade não tem jeito. Tem sim, irmãos, tem sim. E eu queria compartilhar rapidamente um texto com vocês, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, quando eu li esses versículos, o Senhor me pontuava coisas muito interessantes que eu não havia percebido até então. O texto de Atos capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa palavra perseverar assaltou no meu coração. Então igreja, irmãos, é lugar de perseverança, é lugar de perseverar mesmo diante de momentos difíceis, de situações adversas. O Senhor nos convida a perseverar, porque o agir é todo dele. O texto também, o versículo 42, vai nos mostrar que a gente acaba aprendendo com a igreja, no partir do pão, ou seja, aprender que é melhor dar do que receber. É muito melhor dar do que receber, e para quem veio do mundo como eu, para quem viveu 30 anos,
sendo escravizado pelo pecado. Dar é muito difícil, dar é impossível, porque nós só queremos receber. Mas o Senhor nos ensina, através dessa comunhão dos santos, que é melhor dar do que receber. Versículo 43 vai dizer assim: em cada alma havia temor. Quando nós nos reunimos como igreja, nós aprendemos a reverenciar o Senhor das nossas vidas, nós aprendemos quem é o Senhor e quem nós somos diante desse Deus. Aprendemos que nós não somos nada, nós somos pó, perto da grandeza e do poder desse Deus maravilhoso. Então em cada alma havia o temor, havia o respeito, havia a reverência ao Senhor, e há muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, igreja é lugar de milagre, irmãos. Igreja é lugar de sinais e prodígios. Então eu quero dizer para você, que você hoje veio no lugar certo. Você está assistindo um culto certo, porque é o agir de Deus. Aqui há milagres, irmãos. Se você crer, você receberá algo especial do Senhor. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Quando nos reunimos como igreja, existe uma bênção, existe uma ação toda especial da parte de Deus. É claro que Deus, Ele te visita lá no individual. É claro que Ele manifesta a sua glória no individual, sim. Mas existe algo especial para a igreja do Senhor. Existe um mover todo especial para aqueles que escolhem fazer parte de uma comunidade. Então se você hoje está afastado de uma comunidade, se você hoje está afastado da igreja, eu queria desafiá-lo a de repente fazer como eu, perguntar para Deus, fale o que está no seu coração para Deus, o que te impede de cultuar e fazer parte de uma congregação, de uma igreja. Seja sincero para o Senhor. O versículo 43 é o lugar onde aprendemos tudo isso. É lugar de milagres, de uma ação poderosa do Espírito Santo. E eu sou muito feliz, porque no primeiro dia que eu entrei, eu já tive uma visita, eu já tive uma resposta. Ou seja, eu ouvi o Senhor falar comigo, gente. Como que é isso? Um cara que estava vivendo um dia anterior, no sábado anterior, nas noitadas, na zoeira, e que não queria saber, desculpa o palavreado zoeira, tá bom? Os mais jovens vão me entender. Então eu estava vivendo tudo isso, e de repente no dia seguinte, eu me sento nesse banco, e o Senhor vem com uma misericórdia e amor. Deus sabia o que estava no meu coração, e o melhor de tudo, Deus estava preparando algo especial para mim lá na frente. Queridos, Deus está preparando algo especial para aqueles que buscam Ele de todo o coração, alma e entendimento. Versículo 44, vai dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É lugar de exercitar a fé. Todos os que creram, ou seja, todos que acreditaram, todos que estavam no mesmo pensamento que só o Senhor é Deus. Quando nos reunimos como igreja, nós aprendemos a exercitar a fé, mesmo diante daqueles irmãos que a gente não é muito chegado, mas o Senhor nos ensina a exercitar a fé poderosa no Senhor. Versículo 45 dizia assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha a necessidade. A igreja nos ensina e nos dá a oportunidade de sermos generosos, de praticarmos a generosidade, o servir sem querer nada em troca, e com isso é algo também sobrenatural, irmãos. Eu não sei explicar para você, mas quando a gente serve, quando a gente tem uma atitude generosa, algo especial acontece dentro de nós. Parece que explode algo, uma emoção diferente, como nunca sentida antes, quando a gente exercita a generosidade. Versículo
46 vai dizer que diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. É lugar de deixar ser transformado com simplicidade de coração. Na igreja, irmãos, nós aprendemos a ser transformados de glória em glória e ter e buscar um coração simples diante do Senhor. E para terminar, isso é o mais lindo que eu achei quando eu meditava nesse texto, hoje mesmo à tarde. 47 vai dizer assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha que lindo isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Algumas versões diz que o Senhor acrescentava a igreja. Olha, queridos, você foi trazido aqui pelo Senhor. Pastor Marcos, essas pessoas que estão aqui, o Senhor acrescentou a essa igreja, para que pudéssemos ser um no Senhor. Foi o próprio Deus que te trouxe aqui, é o próprio Deus que está fazendo com que você veja essa mensagem. Então eu queria desafiar você que está afastado, volta para a casa do Pai. Eu quero fazer um apelo àqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que ainda não fazem parte de uma comunidade maravilhosa como essa, tantos testemunhos transformadores. O Senhor está te chamando. O Senhor está chamando você para essa igreja, para você vir para essa igreja, para você fazer parte dessa igreja, porque é essa igreja que vai ser grandiosamente usado para transformar a sua vida em Cristo Jesus, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, creia nisso. Deus tem reservado algo especial para mim e para todos nós como igreja, e é isso que eu queria deixar essa noite com vocês, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, como Deus tem abençoado grandemente a minha vida e a vida da minha família, através de cada um de vocês. Queridos, ser igreja foi o que a Rosilda fez comigo. Ser igreja é dessa forma. O Espírito Santo usou aquela mulher, para servir de uma resposta para mim, uma resposta materializada, porque só foi dessa forma que eu entenderia a resposta de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui, Deus? E Deus respondeu: você veio aqui para me adorar, você veio aqui para se prostrar, você veio aqui para conhecer que eu sou o seu Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então ser igreja é isso, deixa Deus te usar, seja ousado. Deus quer usar você. Deus não quer usar o pastor Marcos, não. Deus quer usar, não somente o pastor, é claro, quer usar o pastor, mas quer usar você também, como igreja. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Pastor Alexandre. Graça e paz, queridos, amém. Uma vez eu estava no monte, a gente ia muito no monte no início da nossa conversão, e eu ouvindo ali o pessoal contar os testemunhos. Um tinha sido dependente químico há 20 anos, outro tinha sido isso, aquilo, e eu ficava ali no meio da reunião pensando: meu Deus, o que eu vou falar aqui? O meu testemunho não vai convencer ninguém aqui. Por isso eu vou passar direto para a palavra, tá bom, queridos? Eu não vou dar o meu testemunho. Queridos, eu vou pegar aqui o gancho aqui do Wagner, quando ele leu ali o último verso 47. Não estava aqui no script, vou tentar ser bem rápido, porque tem o pastor Marcos ainda. Que diz ali que o povo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que tinha sido inaugurada por Jesus Cristo alguns dias antes, essa igreja que trouxe um impacto sobre o mundo que nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição trouxe, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que foi marcada pelo Espírito ali no dia de Pentecoste. Essa igreja, o texto diz que ela, em uma outra versão, diz que ela caía na graça do povo,
nessa versão diz que ela contava com a simpatia do povo. E quando o texto diz que ela contava com a simpatia do povo, diz que ela contava com a simpatia do povo literalmente. Era uma igreja que ia avançando e conquistando, e caindo na graça do povo. Isso significa relevância, significa importância na face da terra. Uma das coisas que a igreja foi plantada para ser, uma das coisas que a igreja foi instituída para ser, foi para ser relevante, foi para ser essencial, foi para ser o lugar onde o povo teria que procurar, ou um lugar, a porta onde a comunidade haveria de procurar para ser transformadas. Nós ouvimos aqui testemunhos daquilo que Deus fez na vida de pessoas. Todos nós aqui temos um testemunho. Quando eu falei que não tinha um testemunho, eu estava brincando. Todos nós temos um testemunho, somos alvos da graça de Deus. Todos nós aqui somos alvos da maravilhosa graça de Deus. Porém, queridos, à medida que Deus ele nos faz alvos da sua graça, e nós somos alvos do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da cura de Deus, da mudança de Deus nos nossos casamentos, a mudança de Deus no nosso interior. Nós somos alvos da graça de Deus. O mundo começou a ser alvo da graça de Deus de uma forma um pouco mais intensa e visível com a instituição da igreja. Jesus ali salvou pessoas, chamou pessoas para estar com Ele, e essas pessoas se tornaram alvos da graça de Deus. E por meio dessas pessoas, outras pessoas alcançaram a Cristo. Porém, queridos, nós somos chamados também para sermos cooperadores de Deus. Somos chamados para sermos instrumentos da graça de Deus. A igreja é um instrumento da graça de Deus. Se nós fomos alcançados, foi porque a igreja investiu em nós. Se nós fomos alcançados pela palavra de Deus, foi porque alguém que fazia parte do corpo de Cristo investiu em nós, orou por nós, investiu em nossas vidas. E quando Ele nos chamou, quando Ele nos transformou, quando Ele nos deu dons, quando Ele nos distribuiu para nós talentos, Ele estava nos fazendo instrumento da sua graça. Então a igreja de Jesus Cristo, a igreja que está estabelecida no mundo hoje, a igreja de qual nós fazemos parte, é um instrumento da graça de Deus na vida de outros. Deus nos chamou para sermos cooperadores, como a Michele, como o Wagner bem disse aqui, foi cooperadora de Deus, para que o Wagner fosse alcançado. Eu não lembro o nome da pessoa que o Ezequiel citou aqui, mas foi alguém que foi instrumento de Deus. O Edivaldo, né? Foi instrumento de Deus para que uma pessoa fosse alcançada. Deus não terminou o seu plano. Ele continua salvando, Ele continua procurando alvos da sua graça, como o texto que o Ezequiel falou aqui. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura alvos da sua graça, mas Ele também está procurando aqueles que são instrumentos da graça de Deus na vida de outros. Então, se existe algo que Deus está nos chamando nesse tempo, para este momento da história, é sermos relevantes, é sermos importantes. Existe um livro, né, que a gente está lendo, né, que se chama Igreja Essencial, e diz que uma multidão de pessoas deixou de acreditar que a igreja era um lugar essencial para as suas vidas, e a gente percebe isso aqui e agora. Há uma multidão de pessoas que chegaram à conclusão de que a igreja não é um lugar essencial para as suas vidas. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, se a gente não orar ao Senhor, não buscar ao Senhor, a gente vai por esse mesmo caminho. A gente acaba entendendo que muitas coisas são essenciais, que muitas coisas são importantes na nossa vida, mas estar aqui, ser ministrado por Deus, ser curado por Deus em áreas da nossa alma,
estar aqui e receber de Deus a doutrina do qual o Wagner falou, o ensinamento que transforma a nossa alma, a comunhão que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Quando nós passamos a acreditar que a igreja não é mais essencial para as nossas vidas, nós passamos a definhar espiritualmente. A nossa alma passa a sentir sede, sem uma expectativa de que ela pode ser saciada. Então, assim como a igreja, como eu e você, fomos alvos da graça de Deus, nós somos saciados com a água viva, que é Jesus Cristo. A nossa fome foi saciada com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Fomos cuidados pelo Pai. Deus colocou alguém ao nosso lado para nos acompanhar, para cuidar de nós. Assim como nós fomos trazidos para perto, como Emerson e o Wagner falou, fomos atraídos para a presença de Deus. Assim Ele quer nos fazer também, aqueles que atraem pessoas. Mas para isso nós precisamos entender, precisamos ter convicção no nosso coração, como o Cacá bem pregou aqui. A palavra precisa sair daqui e descer para o coração. E precisamos de uma vez por todas entender que a igreja é essencial para as nossas vidas. E aqui é um lugar de treinamento, é um lugar de envio, é um lugar onde Deus está chamando pessoas, alistando pessoas para um grande mover do Espírito Santo que Ele vai fazer em nosso meio. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso de verdade? Ele quer nos usar, Ele quer nos fazer instrumento da sua graça. Há um texto que eu queria só ler com os irmãos, que está em Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, verso 1, apenas um verso. Daí, desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião, veste de tuas roupagens formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Obrigado, querido. Queridos, esse texto, ele está dentro de um contexto, é muito rápido aqui, tá? Da mensagem que o Emerson pregou há uns domingos atrás. O Emerson pregou uma mensagem que trazia o momento em que a nação de Israel está saindo de Babilônia, está saindo do cativeiro e retornando, né, para sua terra ali, para Jerusalém. Não havia mais nada ali, o templo havia sido destruído, o lugar estava bastante desesperador ali, a situação de Jerusalém, mas chegou o momento em que eles foi-lhes anunciado a saída da Babilônia, eles estavam cativos na Babilônia. Esse momento aqui, em que Isaías está profetizando, é um momento um pouquinho anterior a essa saída. E não sei se os irmãos sabem, se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que uma das razões de Deus ter instituído a nação de Israel era para mostrar para o mundo que Deus tinha um povo, e uma das maneiras deste povo se mostrar ao restante do mundo era que Israel fosse uma nação próspera e uma nação justa. Então, quando o mundo olhava para Israel, quando eles olhavam para essa nação que Deus estabeleceu, que Deus estava ali como o seu rei principal, essa nação, ela tinha características especiais, e uma delas era a prosperidade. Israel, ela se mostrava para o mundo com a sua prosperidade, com a sua justiça, com a sua maneira diferente de viver. Mas neste momento aqui, eles estão cativos na Babilônia, eles não estão vivendo aquilo que Deus havia chamado eles para viver, eles não estão dando testemunho para o mundo daquilo que Deus havia chamado eles para testemunhar, sendo uma nação justa e próspera. Eles não estavam vivendo uma importância na história, eles não estavam sendo relevantes na história, eles não estavam vivendo aquilo que Deus havia chamado eles
para fazer. Mas neste momento aqui, Deus está dizendo o seguinte: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, veste-te das suas vestes formosas. Ou seja, Deus está resgatando agora essa nação para ser relevante na história. Deus está agora resgatando essa nação, está dizendo para eles: olha, a partir de agora, vocês não vão ser mais uma na história, vocês não vão ser mais uma nação na história. Eu estou chamando vocês para ser importante na história, para dar testemunho na história. E é isso que ele fala para a igreja nesta noite. É uma palavra profética para a sua vida e para a Igreja Batista de Vila Jockey. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, veste-te das tuas vestes formosas. Deus está chamando você para ser relevante na sua comunidade. Deus está chamando você para ser essencial na sua comunidade. Deus está chamando você para ser uma ferramenta afiada nas suas mãos. Deus está chamando a igreja de Vila Jockey para fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, mas para isso nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Desperta a igreja de Vila Jockey, desperta a igreja batista de Vila Jockey. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Há grandes coisas que Deus deseja fazer entre nós. Deus deseja que sejamos relevantes nesse bairro, que cumpramos o nosso propósito nessa comunidade. Deus deseja que nós sejamos importantes na vida de famílias dessa comunidade, mas para isso nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos acordar para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você é alvo da graça de Deus, você foi transformado por Deus. O Senhor Jesus entrou na sua casa, transformou a sua vida, transformou a sua família, entrou no seu coração e começou a transformar o seu caráter. Você é salvo em Jesus Cristo. Ele te prometeu a eternidade, Ele prometeu que vai te buscar, Ele prometeu que você vai estar com Ele para sempre. Porém, Ele está nos chamando para despertar, para assumir o nosso papel, para assumir o nosso papel na sociedade. Deus está chamando para um despertamento. Esse despertamento vem por meio de oração, vem por meio de buscar a palavra, vem por meio de comunhão, vem por meio de estar aqui, de ser treinado, de receber uma palavra, de receber um ensino, de estar na célula, de estar em comunhão. Deus está nos chamando para um despertamento. E se você está assistindo isso hoje, da sua casa, e se você está aqui hoje, como o Wagner falou, você não poderia estar em outro lugar. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Ah, Alexandre, você está fazendo propaganda da igreja? A gente está fazendo propaganda da igreja, Wagner? Não, é porque é verdade, é porque é realidade. Esse lugar é o melhor lugar de se estar, querido, porque a presença de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, e se Ele transformou cada pessoa que pôde dar testemunho aqui, Ele continua transformando, Ele continua movendo com o seu poder. Então desperta, meu irmão, como diz o apóstolo Paulo, desperta tu que dormes. Desperta a igreja de Vila Jockey, cumpre o teu papel, cumpre o propósito de Deus nessa comunidade. A igreja de Jesus Cristo tem mais de 2000 anos, a igreja de Vila Jockey fez 40, o que é que Deus está pedindo de nós? O que é que precisamos colocar em prática? O que é que precisamos exercer? Isso tem a ver com os nossos dons, com os nossos talentos. Pastor, desculpa, querido, mas eu preciso dizer isso. Há muitas pessoas aqui, queridos, que estão enterrando os talentos, Emerson. Emerson falou sobre isso no domingo passado. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, mas eu não sei porquê. Eu não sei por qual razão, não há razão nenhuma para você enterrar o seu talento. Deus está chamando você para exercer o seu talento, porque quando nós exercitamos o nosso talento, quando nós exercemos o nosso talento, a comunidade onde nós estamos, ela é alcançada pela graça de Deus.
Por que você está escondendo o seu talento? Desperta. Sai daí desse lugar onde você está, de uma vez por todas. Nós estávamos comentando aqui nessa semana que nós costumamos dizer que a igreja é um grande hospital, não é? E é. Pessoas que chegam com enfermidades emocionais, espirituais e tudo mais. Mas no hospital também há enfermeiros. No hospital também há técnico de enfermagem. No hospital também há médico. Tem faxineiro. Tem a pessoa que troca a roupa da cama. Quem sabe já não está na hora de você levantar do seu leito de enfermidade. Quantas pessoas já passaram por você? Quantas pessoas já cuidaram de você e levantaram você? E você está de novo nesse leito de enfermidade. Quem sabe não é hora de você despertar, porque Ele quer mudar a sua vida e quer usar você para ser um transformador na vida de outros. Há muitas pessoas, querido, ao nosso redor. Eu não sei se você sabe, mas existe uma agenda do inferno na vida das pessoas. E essa agenda começa na primeira infância. E há muitas pessoas que estão sendo trabalhadas por Satanás desde a sua primeira infância, e vai chegar na adolescência, e vai chegar na juventude. E como será a vida dessas pessoas? E muitas vezes aqui no nosso bairro, aí no lado da sua casa, Deus está nos chamando para um despertar, para que a gente cumpra o propósito de Deus nessa nossa comunidade. E por que não, Emerson? No mundo, por meio de missionários que Deus quer levantar neste lugar, ou quer continuar levantando. Então, querido, desperta. Essa é a palavra de Deus. Desperta, desperta. Igreja de Vila Jockey. Pastor Marcos. Pode vir. Graças a Deus, estamos sim já encerrando. Sei que os irmãos naturalmente estão acostumados, né, com o culto 1h30, 2 horas, né? Eu entendo, mas hoje é um dia festivo. Amém? É um dia especial, né? Eu não vou demorar não, mas eu queria apenas ler aqui 2 textos e nós vamos depois orar e nos despedir. Quero ler esses 2 textos. Um é muito conhecido, Mateus capítulo 28, meu NVI, a versão NVI. E vamos ler do versículo 17 ao 20. 16 ao 20. A grande comissão. Mateus capítulo 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando ouviram, o adoraram. Discípulos estavam juntos ou estavam separados individualmente? Juntos, importante, juntos. E aí adoraram, adoração. Mas alguns duvidaram, alguns que duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: agora, foi-me dada toda a autoridade, disse Jesus. Irmãos, todo o poder é de Jesus. Pensa aí, Jesus é a cabeça da igreja dele, desta igreja e de outras igrejas, muitas que há no mundo, na igreja do Senhor. Ele é a cabeça desta igreja, Ele é o Senhor desta igreja, e toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Você entende isso, irmão? Dá para você entender isso? Todo o poder pertence a Jesus. E aí ele disse assim: portanto, já que é assim, Deus está nos chamando, irmãos, para se engajar na sua obra, irmão. Você que está sentadinho aí, costuma só ficar sentadinho, Deus está chamando você para o engajamento na obra dele. Vamos lá,
desperta, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu vou parar aqui. Então, Jesus quer a gente fazendo o que, irmãos? O que, igreja? Todo mundo, o que? Discípulos. Ganhando gente para Cristo, irmão. Deus quer a igreja levando gente para Cristo, semeando o Evangelho. Como está isso na sua vida? Você tem tido esse interesse ou não? Você tem se colocado diante de Deus, Senhor, me usa de alguma forma, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem salvas. Desperta, igreja, desperta. Então vão e façam discípulos, porque todo o poder pertence a Jesus. O poder não é seu, não é meu, é dele. Ele faz, ele salva mesmo, ele liberta mesmo, ele transforma a gente mesmo. A gente só vai e leva pessoas a Cristo. O resto Cristo faz com a vida da pessoa. E aí tem mais aqui, né? Ensinando-os a obedecer. A gente leva o Evangelho e a gente vem para Cristo, e a gente se reúne como igreja, e a gente se edifica uns aos outros, ensinando e sendo ensinado, né? Os dons que Deus dá, os talentos que Deus dá, você vai então exercitando eles para a glória de Deus e para a edificação daqueles que Deus alcançou através de Jesus para o seu reino. Ele promete: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vai ter um momento que o Senhor vai voltar. Eu não sei se você vai ficar até Jesus voltar. Alguns irmãos já partiram, já estão com Jesus. E um dia, quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que eles virão com Cristo, e os corpos deles vão ressuscitar, entendeu? E aí então, nós vamos também sermos arrebatados, que estivermos vivos, estarmos juntos para sempre com o Senhor, amém, igreja? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino, novos céus, nova terra, por toda a eternidade. E aí vem um outro texto para encerrar. Como eu disse, eu vou ser rápido. Atos capítulo 2. Deus amou você, nos amou, enviou Jesus o Filho, para nos salvar, morrer na cruz por nós. Jesus foi, ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Ele enviou quem? O Espírito? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8, para encerrar. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre você. A gente tem uma ideia, eu quero poder, eu quero sentir alguma coisa. Não é isso. Você pode até sentir, a coisa não é o sentir, a coisa é o que Deus faz dentro de você. A coisa é a transformação que Deus faz, é sobre isso, não é sobre o sentir apenas, é sobre o que Ele faz em você e em mim. O Espírito Santo, então, Ele falou: olha, vocês receberão, água, estou engasgado aqui, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder transformador vai transformar vocês. Então, vocês serão testemunhas dessa transformação, dessa gloriosa salvação, dessa gloriosa transformação que está acontecendo em vocês. Vocês serão testemunhas. Obrigado, Ezequiel. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Olha, esse camarada era de um jeito, agora ele é outra pessoa. Algo está acontecendo na vida dele, algo está acontecendo na vida dela. Olha, eu acho que esteve com Jesus mesmo. Estão entendendo, gente? E você então, na sua vida, vai ser uma pregação, mas você não vai pregar apenas com a vida, você vai falar de Cristo também, e a sua vida vai estar alinhada com aquilo que você fala, que Jesus é o teu Senhor e seu Salvador. Isso vai impactar pessoas na tua família, neste bairro
e até os confins da terra. Então o Senhor disse: vocês receberão poder. Sim, vocês têm o Espírito Santo habita em nós, mas a Bíblia diz que precisamos estar sempre sendo renovados, sendo cheios do Espírito Santo. Talvez você veio, meu irmão em Cristo, aqui esta noite, precisando de uma renovação do Espírito Santo, e eu quero dizer que você pode sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Seja feito segundo a tua fé, pois aquele que tem sede de Jesus, venha a mim e beba. Como precisamos do Espírito, então, agindo em nós. E estou encerrando aqui uma coisa, querida igreja, que tem sido falado. Jesus disse que quando o mundo ver que nós amamos uns aos outros, eles crerão. Muita gente vai crer em Jesus, Rafael, porque vai ver como esses crentes se amam uns aos outros. Então, você tem barreira aqui dentro, e tem, né? Nas nossas vidas tem, não tem ou não tem? Vai ver certas coisinhas, aquele irmão lá, ele me falou uma coisa, aquela me olhou assim, aquela tem um jeito. Irmãos, vamos removendo as barreiras em nome de Jesus. Ou a gente faz isso, ou a gente como igreja vai ficar dando volta mais 40 anos aqui, e a gente vai voltar aqui, comemorar 40 anos, e vai ter a mesma mensagem: olha, Deus vai fazer coisas grandes, porque eles ficaram 40 anos no deserto. Lembram disso? Queridos irmãos, Deus quer fazer algo muito maior aqui nesta igreja. O Espírito Santo quer usar a vida da igreja, nossas vidas, mas tem algumas resistências. Estou falando agora algo para todos nós, para mim e para você. Tem resistências em nós. Nós precisamos ser um em Cristo. Um em Cristo. Remover todas as barreiras. Se teu irmão tem algo contra ti, vai lá e pede a ele perdão. Se você fez algo, talvez se você fez, né? Se você não fez, mas se você fez, se você sabe que fez, olha, irmão, me perdoa, eu fiz. Tá? E você perdoa o seu irmão se ele fez algo contra você, mesmo que ele não venha até você. Você perdoa ele em nome de Jesus, porque Cristo tem perdoado a gente, irmão. Todo dia o Senhor me perdoa, irmão. Todo dia o Senhor me perdoa. Por que eu não posso perdoar meus irmãos? Isso é importante na igreja. A igreja é vista por esse amor, o sinal do cristão. Mas olha, eu oro em línguas também, Deus me deu esse dom. Não é se ele ora em línguas, se ele profetiza, se ele canta, se ele prega. O sinal principal do cristão é o amor de Cristo nele. Então vamos ser uma igreja assim, o poder do Espírito Santo nos transformando, esse poder vindo sobre nós, dia após dia, e nós sermos testemunhas aqui no Joque, em São Vicente, no estado, e até os confins da terra, através dos missionários que sairão daqui. Eles estão agora aqui dentro, e alguns estão no bairro, não tem Cristo, estão lá talvez até usando drogas, e eles serão enviados por esta igreja. Eu profetizo isso em nome do Senhor, com toda a convicção. Tem gente que está agora fumando maconha ou cometendo crime, mas um dia será enviado para campos missionários através desta igreja. Se essa igreja crer, se essa igreja consagrar sua vida ao Senhor, arrependida, falando: Senhor, eu me arrependo, eu confesso, me transforma, me perdoa, me usa, me santifica, derrama poder. Oh, irmão, só Deus sabe que Deus está para fazer. Receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós podemos ganhar, através da graça, pelo poder do Espírito Santo, ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus neste bairro, nesta cidade. Estava conversando com o Rafael, né, Rafael? Olha, temos sonhos no coração de enviar equipes para plantar igrejas em outros lugares. Temos sonhos no coração de ter obras aqui, irmãos, do Senhor, mas de evangelizar crianças, não só aqui, mas até nas casas, abrir grupos pequenos de crianças pelo bairro inteiro. Irmãos, é possível se a igreja se coloca diante do Senhor, unida, num só coração, numa só mente. Diz: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Amém, igreja? Amém, em nome de Jesus. Vamos orar. Quirino, venha para cá, por favor. Vamos orar agora para encerrar. Vamos ficar em pé. Não vai dar para cantar a última canção, eu acho. Será que dá, irmãos? Dá, amém, que igreja maravilhosa, amém. Dá. Amém. Quirino vai orar. Quirino, ele pediu que ele quer orar pelos pastores.
Obrigado, tá, querido? Ore pelos seus pastores. Irmãos, hoje eu vou falar, eu não gosto de falar isso não. Aqui um dia veio um argentino, missionário, ele falou assim, aqui, no Aracapé, ele falou, olha, igreja, ame a Deus, amém? Ele falou para o irmão, irmãos, cada um de vocês, ame a Deus, ame os seus pastores. Ele falou isso, e ame a sua igreja, amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, abençoa esta igreja, Senhor. Essa igreja tua é a noiva de Cristo, Pai. Não é perfeita, mas é a tua noiva, muito amada, que o Senhor deu a própria vida por ela, Senhor. Essa noiva que o Senhor vem buscar para aquelas bodas do Cordeiro, quando o noivo vai vir para buscar a sua noiva, a igreja, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, e por tudo que o Senhor vai fazer. Deus nos perdoa, Senhor. Ó Deus, por sermos tão falhos, Pai, mas nós queremos esta noite aqui pedir, Pai, tem misericórdia de nós, nos quebranta, nos transforma, nos santifica, Pai. Oh Deus, e nos usa para a honra e glória do Senhor. Vai quebrando toda a resistência de comunhão contigo e de comunhão com os nossos irmãos. Vai quebrando toda a resistência em nome de Jesus. E vai derramando do poder do Espírito Santo sobre a igreja, essa doce presença do Espírito de Deus, envolva cada coração, ó Senhor, envolva cada vida aqui, Pai, e vai usando essa igreja para salvar muitas, muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Ore por nós, querido pastores, depois a gente termina cantando, tá? E aí fica aqui já a minha saudação, né? Que os irmãos tenham uma semana de muita bênção, muita paz, tá? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, amém, irmãos? Amém. Ele vai orar pelos pastores, depois a gente vai entoar um louvor para encerrar. Pastores, por favor, Wagner, Alexandre, vamos orar. Não são pessoas perfeitas, mas por graça e misericórdia o Senhor tem usado, né, a vida desses homens para abençoar as nossas vidas. E como o Alexandre falou uma vez, né, que possamos ter esse coração ensinável, né, e que possamos entender, né, que o Senhor os escolheu para abençoar, para nos ensinar, para nos direcionar, e que também são homens que não são perfeitos, mas que precisam de oração. É por isso que estamos aqui essa noite, para abençoar a vida desses homens e as suas famílias, tá bom? Senhor Deus de poder e de graça, queremos abençoar a vida desses homens, a quem o Senhor os escolheu, a quem o Senhor tem capacitado, tem direcionado, as palavras têm vindo ao nosso coração. Pai, a nossa oração essa noite, que o Senhor continue capacitando, encorajando, abençoando, os guardando, os livrando de todo mal, de todo e qualquer tipo de retaliação, que continuem sendo homens, perseverando na doutrina. Deus, que sejam homens com o coração sensível a entender, a receber a Tua palavra ao coração, a passar, a direcionar aquilo que o Senhor tem dado a eles, Pai. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, guardando as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, Pai, que continuem sendo homens, Pai, compromissados, vivendo a Tua palavra, para a Tua glória e louvor, ó Deus, como temos aprendido, Deus, que sejam homens, buscando fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor continue usando, Pai, usando para abençoar a vida dessa igreja, e que o nosso coração, Pai, continue sendo sensível, Pai, sensível a receber, Deus, aquilo que o Senhor tem dado para eles, como direção para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o amor, que a paz, que a alegria do alto, ó Senhor Altíssimo, venha, Pai, sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família deles, em nome de Jesus, abençoamos, Pai, para a Tua glória e louvor, amém, Senhor.
Amém.